Ok, então a gente já começou na aula passada a trabalhar com esta tabela resumo, que é a tabela que vem proveniente deste teorema. Esse teorema, esta tabela, é aquela informação-chave que diz que nosso sistema não linear, planar, se comporta nas vizinhanças do ponto crítico como se fosse um sistema linear. E que a estabilidade do sistema e o tipo de ponto crítico do sistema não linear nessa vizinhança é igual àquela do sistema linear que a gente constrói aí. Esse é o resultado-chave. Mas foi mencionado que há um par de exceções. Na tabela, do lado esquerdo da tabela, aparece aquela tabela que a gente já tinha construído para o sistema linear, e do lado direito aparece a tabela correspondente para o sistema quase linear, e a gente já tinha feito a observação que são praticamente idênticas, mas apresentam estas sutilezas aqui nos casos em que os autovalores são iguais. Nesse caso, o ponto crítico pode não coincidir com o que a gente tinha visto antes. Pode ser um nó, pode surgir eventualmente um ponto espiral. Isso não acontecia no sistema linear. Lá ou era nó próprio ou nó impróprio. Mas, nesse caso, não era tão séria a situação, porque a estabilidade do sistema, da solução de equilíbrio, se mantém. Se é instável no sistema linear, continua sendo instável no sistema quase linear. Se é assintoticamente estável no sistema linear, é assintoticamente estável no sistema quase linear. Então, lá a sutileza só aparecia na hora de identificar o tipo de ponto crítico. Que não fica claro só com o teorema se vai ser um nó, sem especificar se é próprio ou impróprio, ou se eventualmente surge um ponto espiral. Esse é um dos casos especiais, e o caso que é mais delicado é este de baixo. Quando a gente está na situação em que os autovalores da matriz A são imaginários puros. Complexos conjugados, mas imaginários puros, que para o caso do sistema linear trata-se de um centro e é estável, quando a gente tem elipses, família de elipses em torno do centro. Mas se surgir essa situação para um sistema que é quase linear, não vai ficar a priori determinado pelo teorema se o tipo de ponto crítico vai continuar sendo um centro ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, ou se poderia surgir um ponto espiral. Vai ficar a dúvida. Com o teorema simplesmente não dá para esclarecer qual dos dois casos. E a parte ainda mais crítica desta situação é que não dá para saber se a solução é estável, assintoticamente estável ou instável. O teorema sozinho não é capaz de fazer isso. Mas tem que ficar aqui de olho, porque pode ser que a gente utilize alguma outra ferramenta que a gente aprendeu, sim, em particular aquela ferramenta das equações das trajetórias de fase, que há exemplos em que a gente pode encontrar a equação dessas trajetórias, a equação analítica. E conhecendo essa equação, pode vir a complementar estas informações e esclarecer, se se trata de um centro, de um ponto espiral, e se se trata de algum caso de ponto estável, assintoticamente estável ou instável. Então, a gente começou a ver exemplos desta tabela, e eu comecei precisamente os exemplos considerando estas situações sutis. Quero ver primeiro exemplos com estas situações sutis, as excepcionais, e depois vou ver exemplos onde a gente considera os outros casos em que coincidem os tipos de pontos críticos e estabilidades nos dois casos. Então, nos exemplos que a gente viu na aula anterior, a gente chegou a ver dois exemplos. E nesses dois exemplos, a gente abordou somente a situação em que a gente se encontrava com um centro, com um ponto, com autovalores que eram imaginários puros. Então, aqui eu resgatei da tabela
os dois casos críticos que eu quero examinar primeiro nos exemplos, né? Então, no primeiro dos exemplos, não quero escrever de novo esse sistema, vocês têm nas notas de vocês, né? Era um sistema linear que apresentava autovalores imaginários puros, portanto, o sistema linear é o tipo de ponto crítico para esse sistema linear era um centro, né? E se tratava de uma solução de equilíbrio estável, né? Tem uma família de elipses concêntricas nesse centro, tá? Mas vinha a dúvida na hora de examinar o sistema quase linear para esse primeiro exemplo, de se o ponto crítico de verdade continuava sendo o centro ou se era um ponto espiral, né? E então é o caso mais crítico em que a gente não consegue falar com a tabela, com o teorema, qual é a estabilidade desse sistema. Então, com as nossas ferramentas, o que mais podia falar nesse exemplo era que o ponto crítico ou é centro ponto espiral e não podíamos nos pronunciar em absoluto sobre a estabilidade dessa solução de equilíbrio. Bom, e o que eu mostrei aí, só falei, não argumentei, falei que se estuda mais aprofundadamente esse sistema, matematicamente, fazendo um estudo matemático, ou construindo um campo de direções, né, que é já um cálculo numérico, um cálculo de direções para esse sistema, a gente esclarecia isso, sim, e que a resposta é que entre centro e ponto espiral, na verdade, era um ponto espiral, né, o ponto crítico, a solução de equilíbrio, e que se podia ver que era assintoticamente estável. Mas isto que eu coloquei em azul é algo que se precisa mais ferramenta do que aquelas que a gente tem. Então, isso foi um primeiro exemplo. No segundo exemplo, também considerei a situação ainda onde tem autovalores imaginários puros e, portanto, no sistema linear, o ponto crítico era um centro que era estável. E esse exemplo foi aquele do pêndulo simples que a gente já apresentou nas primeiras aulas, né? Considerei a origem aí nesse caso, né? E as oscilações em torno da origem, do valor θ igual a zero, né? Bom, então o que a gente queria saber se no sistema não linear, quando escrito no formato de quase linear, em torno da origem, o que acontecia com o tipo de ponto crítico e a estabilidade. Então, de novo, nossa tabela, né, não é capaz de esclarecer se o ponto crítico no sistema quase linear que descreve o pêndulo não é capaz de falar de se se trata de um centro ou um ponto espiral. Não é capaz de discernir. E não pode se pronunciar sobre a estabilidade. Essa é a nossa tabela, nosso teorema. Mas este foi um exemplo para o qual, o caso do pêndulo simples, a gente conseguiu encontrar analiticamente a equação das trajetórias de fase. Tá? Então, com a equação das trajetórias de fase, a gente conseguia ver que em torno da origem continua sendo curvas fechadas, que tinham formato de elipse, não são exatamente elipses, a equação é levemente diferente, mas que tem esse formato. E com essa informação de que as trajetórias de fase em torno do ponto crítico continuavam sendo curvas fechadas, isso matava a charada. Isso nos esclarecia de que o ponto em questão continuava sendo um centro, se mantinha, continuava sendo centro, não era ponto espiral e que continuava sendo estável. Então vejam que nos dois exemplos, né, tínhamos no sistema linear um centro estável, mas no primeiro deles a resposta final foi que era um ponto espiral. E neste outro caso a resposta final é que foi um centro. Resposta diferente. E que nos dois casos a estabilidade também foi diferente. Quando permaneceu sendo centro, ele era estável, e no primeiro caso era assintoticamente estável, né? Então, vou começar a aula de hoje agora considerando outro caso. Os exemplos 3 e 4 vou considerar exemplos em que os autovalores sejam iguais, e aqui também não vai ser uma situação tão séria porque a estabilidade vai ser mantida quando a gente compara o sistema linear e o sistema quase linear, mas vai ficar interrogante de se o ponto crítico é um nó ou um ponto espiral, né? Então, vou manter esta tabelinha aqui, vou apagar lá e vou ver os exemplos.
Muito bem. Então, este seria o exemplo 3. Então, este é um exemplo mais fabricado à mão para que surja essa situação dos autovalores que coincidem, tá? E onde se possa fazer uma certa análise, tá? Então, a função que vai aparecer aqui vai ser mais complicadona, mas não significa por isso que não pode ser estudada, tá? Então, o sistema vai ser dx1 dt igual a menos x1, e aqui vai ter uma função g conhecida, tá? G1 conhecida, já vou especificar a fórmula dela, e depois a segunda equação do sistema, dx2 dt igual a menos x2, tá? Uma outra função g2, também conhecida. Então, este vai ser nosso sistema em questão. Este sistema é para ser estudado na região em que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é menor do que 1. Essa é a nossa região de estudo desse sistema. É uma circunferência de raio 1, a gente está estudando esse sistema no interior dessa circunferência de raio 1. Bom, então agora vou dar a fórmula destas funções G1 e G2. Então, onde a expressão de G1 vem dada por menos x1 dividido por logaritmo neperiano da raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Isso no caso em que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado seja maior do que 0 e, claro, menor do que 1. Né? O que está dizendo isso? Está dizendo que pode ser qualquer ponto do interior dessa circunferência, exceto a origem, x1 igual a 0 e x2 igual a 0. E esta função é definida como sendo nula se o ponto x1, x2, né, for o ponto 0, 0, for a origem. Esse é o caso da função G1. A função G2 é muito similar. G2 depende de x1, x2. A expressão é mais x. Aqui, perdão, é x2. Tá? Nesta outra eu tinha escrito x1 no numerador. Aqui é x2. Este outro caso é mais x1 dividido pelo logaritmo neperiano da raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, de novo com a mesma restrição, né, que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado seja estritamente positivo e se encontre no interior da circunferência de raio 1, né, e vai ser definida como sendo nula se x1, x2 coincide com a origem. Né? Então, é uma função mais complicadona, tá? Mas essa função vai nos permitir atingir o objetivo, né, que eu quero apresentar neste exemplo. Não quero entrar no detalhe, tá? Mas a gente pode estudar esta função, tomar o limite desta expressão aqui, quando x1 e x2 vai para 0. E você pode provar que o limite desta função, quando x1 e x2 vão para 0, é 0. Você pode provar. Tá? É um exercício que eu não quero abrir aqui, tá? Bom, e se acontecer então que o limite desta expressão é 0, quando x1 e x2 se aproximam da origem, significa que esta função é contínua. E a análise é a mesma para esta outra. Então, pode-se provar que as funções G1, x1, x2 e G2, x1, x2, são contínuas. No domínio R. Esse
esse domínio que está ali, o interior da circunferência de raio 1. Tá? Então, em particular, são contínuas na origem, mas são contínuas em todos os pontos. Muito bem, então o que a gente quer fazer aqui é examinar quais são os pontos críticos. A gente vai ver que o único ponto crítico daqui é a origem. A gente vai montar isto com a estrutura de um sistema quase linear. Vai ter que checar se a matriz A que aparece é inversível. E aquele requisito de que as funções de erro eta1 e eta2, né, vão para zero mais rápido do que o módulo de x1 da distância do ponto x1 e x2 para a origem. Então temos que ver essa parte. Então, pessoal, eu não quero entrar no detalhe do cálculo, tá? Mas você pode provar, tá? Que o único ponto crítico desse sistema é 0, 0. x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Né? Se a gente monta essa igualdade, isto igualado a 0, a segunda equação igualada a 0, você pode provar, não é difícil, que só admite uma única solução. Tá? Não quero esticar a resolução do exercício com esse detalhe. Tá? Então, pode-se provar que x0 igual a 0, 0 é o único ponto crítico. Né? Então, a seguinte etapa é reescrever o nosso sistema de EDOs naquele formato de um sistema quase linear. Né? Então, reescrevendo, o sistema na forma, né, de x dt igual matriz A vezes x mais o termo de correção eta de x, né? Onde essa matriz A, lembrem, ela se calcula a partir da matriz com primeiras derivadas de f1 de x1, de f1 de x2, de f2 de x1, de f2 de x2, é assim que se calcula. Uma vez que são calculadas as derivadas, a gente avalia todas essas entradas no ponto crítico em questão, que neste caso é a origem. Dessa forma, deve ser calculada essa matriz. Então, fazendo esse cálculo para este sistema, né, a gente obtemos d dt de x1, x2 igual, aqui vem a matriz A, menos 1, 0, 0, menos 1. Aqui vem x1, x2, mais, e aqui vem a matriz que contém eta1 e eta2, as correções, né? Então, o primeiro termo de correção é menos x2, o que está escrito lá, dividido pelo logaritmo da raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e o segundo termo é mais x1 dividido por esse mesmo logaritmo da raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Tá? Essas são as duas entradas, né? Então, este seria a função eta1, x1, x2, e esta seria a função eta2 de x1, x2.
Esta daqui, então, é a matriz A encontrada, que vem de fazer esse cálculo, né? De calcular as primeiras derivadas de f1 e f2, montar essa matriz e de avaliar na origem dessa matriz daí, né? Então, facilmente, né, o determinante desta matriz dá o produto dos elementos da diagonal, que dá 1, menos o produto dos elementos da diagonal, que dá 0. Então, o determinante dessa matriz é 1. Portanto, diferente de 0, ou seja, essa matriz é inversível, é um dos requisitos para que o sistema seja quase linear. E outro requisito, que não é tão trivial, é provar que estas funções eta1 e eta2, né, tendem para 0 mais rápido do que essa raiz quadrada que está ali. Então, em princípio, a gente tem que fazer esse cálculo. Vou deixar isso em aberto, eu vou falar a resposta de que você pode provar de que esse limite vale 0. Tá? Para os dois casos, vou deixar isso aberto, mas já, depois de ver estes dois exemplos, vou provar isso em detalhe. Aqui não quero me desviar fazendo esses detalhes, mas vou mencionar sim. Então, aqui eu já vou apagar aqui o sistema. Então, pode-se provar que, então, o limite, quando x1, x2 tende à origem, 0, 0, né? Raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado no denominador. No numerador vão essas funções eta1 e também o mesmo limite com o numerador sendo a função eta2. Pode-se provar que estes limites eta2, x1, x2 valem 0. Não é tão trivial provar isso, né? Mas a gente vai ver isso, tá? Então vou colocar aqui que será visto posteriormente. Ainda nesta aula vai dar para ver isso, tá? Vou colocar as ferramentas, um procedimento que permite chegar nesse resultado sem ser uma coisa muito complicada, mas não quero abrir esse detalhe aqui. Bom, então, se estes limites que envolvem eta1 e eta2 vão para 0, a gente viu que a matriz A é inversível, então a conclusão é que o sistema em questão é quase linear, do jeito que está escrito aí, né? Vou colocar algum número nessa equação. Aqui. Então vai ser a equação 1. Então, portanto, o sistema em 1 é quase linear. Na vizinhança do ponto crítico 0, 0. Então, vejam que a gente tem que tomar estes cuidados de confirmar que o sistema seja quase linear. Por quê? Porque esses são requisitos para a gente poder utilizar aquela tabela do teorema, né? Pode ser às vezes que a gente consegue escrever um sistema nesse formato quase linear, mas pode acontecer que a matriz A não seja inversível, então não é aplicável o teorema. Às vezes pode ser que a gente consiga escrever o sistema nesse formato quase linear, mas pode ser que as funções eta1 e eta2 não obedeçam a esses limites, então o sistema não é quase linear, também não pode ser utilizado
utilizar o teorema. Então, a gente precisa passar por essa parte daqui de confirmar que o sistema de fato seja quase linear. Beleza, então, neste sistema aqui é quase linear. Bom, então agora sim estamos autorizados para utilizarmos a tabela. Então, examinando, vou colocar aqui o sistema linear, examinando o sistema linear associado. Ou seja, na vizinhança da origem. Então, eu copio o que a gente tem lá do nosso sistema quase linear, né? Derivada com respeito a t do vetor x1, x2. Aqui vem a matriz, menos 1, 0, 0, menos 1, x1, x2. E trunco, paro por aí. Né? Não coloco a parte que leva eta 1 e eta 2, né? Porque este seria o sistema linear associado. Né? Bom, e para este sistema, né, então a gente calcula quais são os autovalores da matriz A, né, e para ver a tabelinha de estabilidade. Tá? Então, este sistema daqui foi estudado, né? Não quero entrar nos detalhes dos cálculos dos autovalores, mas é simples. Tá? Este sistema apareceu lá em alguma aula anterior, bastante anterior, autovalores de A. Tá? Então, e precisamente um caso em que estão repetidos menos 1, menos 1. Os dois autovalores dão menos 1. Né? E os autovetores de A, então tem um primeiro autovetor aqui, que 1 igual 1, 0. Esse é o autovetor associado ao primeiro autovalor. Neste caso, os autovalores estão repetidos, tudo bem. O segundo autovetor, tá, é 0, 1. Então, repito que quando a gente estudou os sistemas lineares, este foi um exemplo visto. Né? Vou comentar aqui. Foi o exemplo que está aqui. Está nas notas de vocês, né? Foi o exemplo 6. No caso de sistemas lineares. Quando a gente foi examinando exemplo a exemplo todos os casos que aparecem na tabela. Então, nesse caso, que já está visto lá, é o caso em que o retrato de fase, né, consiste em retas que passam pela origem. Isso aqui. Vocês podem revisar as notas de vocês. Esse é o caso em que a gente tem, aqui tem uma família de retas. X1, X2, né? O ponto crítico em questão, né, é a origem. Essa é a solução de equilíbrio. E todas passam pela origem, né? E, bom, se a gente vai na nossa tabelinha, é o nosso caso em que temos aqui dois autovalores repetidos, como aqui. E qual das duas situações? Era nó próprio ou nó impróprio? É a situação de nó próprio, porque tem dois autovetores, que é o caso que a gente encontrou aqui. Então, vai ser um nó próprio. E agora, pelo fato dos autovalores serem negativos, os dois valem menos 1, é o caso de uma situação de equilíbrio assintoticamente estável. Né? As linhas aqui vão na direção da origem, do ponto crítico.
Então, o ponto crítico em questão é nó próprio, né? E é assintoticamente estável. Isso é o que diz nossa tabelinha, né, do sistema linear. Bom, então, mas o sistema que a gente está estudando é aquele que é quase linear, aquele que leva uma correção, que não é somente a parte linear. E o que diz a nossa tabelinha? Diz, olha, do ponto de vista da estabilidade da solução, ele vai continuar sendo assintoticamente estável. O que não é claro é se vai ser algum ponto espiral ou algum tipo de nó. Essa é a parte que a gente não pode afirmar com o uso da nossa tabela. Tá? Mas, para o sistema quase linear, e é este que nos interessa, que é realmente aquele que nos interessa. Né? Só podemos afirmar que o ponto crítico, né, ou é algum tipo de nó, a gente fala genericamente nó, ou um ponto espiral. Né? Só podemos afirmar que é um nó ou um ponto espiral. Mas sim, sabendo que vai ser mantida a estabilidade. É assintoticamente estável. Essa parte não é tão séria. Então, assintoticamente estável. Então, com o nosso teorema, esta é a informação que a gente pode afirmar. Só fica a dúvida de discernir se é nó ou ponto espiral. Então, aí a gente para com as ferramentas que a gente tem. Tá? Nesse caso, encontrar a equação cartesiana das trajetórias de fase é uma coisa difícil que, digamos, não vai dar para ser resolvido. Né? Então, a gente para por aí. Eu vou dar a resposta assim, que vem de fazer uma análise matemática mais profunda, que foge, né, do que a gente está vendo nesta disciplina aqui, tá? Mas vou mencionar a resposta sim, para não deixar em aberto o suspense de se o ponto crítico é um nó ou se é um ponto espiral. Então, fazendo uma análise matemática mais profunda, que a gente não vai fazer, tá? Ou estudando o campo de direções, se auxiliando com um computador, pedindo que faça o campo de direções, né? Ou construindo o campo de direções para este sistema, tá? Encontra-se que então aqui vem a surpresa. Eu vou colocar assim como que seria o tipo de curvas que aparece quando se faz o campo de direções. x1, x2, a gente se encontra com a surpresa de que já não são mais retas que passam pela origem, são espirais, tá? Então são, vou ver aqui, assim, e que vão espiralando na direção da origem, né?
Então, por isso que continua sendo um ponto de equilíbrio, a origem continua sendo um ponto de equilíbrio assintoticamente estável, que era uma coisa que a gente podia afirmar, né? Aqui vou desenhar uma outra. Né? Ali, vem aqui. Tá? Mas o que a gente discerne aqui é que se trata de um ponto espiral. Né? Então, nosso teorema não era capaz de determinar isto. Então, esta parte daqui a gente não vai determinar com as ferramentas da nossa disciplina, mas eu estou fornecendo aqui a resposta. Muito bem, então esse foi exemplo 3, em que os autovalores se repetem. Vou ver mais outro exemplo em que os autovalores se repetem, tá? Mas em que não vai acontecer de que o ponto crítico seja um ponto espiral. Vejamos isto neste exemplo, no seguinte exemplo. Exemplo 4. Então, o sistema vem dado por dx1 dt igual menos x1 mais x1 x2 dx2 dt igual menos x2. Tá? Desta vez não há nenhuma restrição para os pontos x1 e x2, eles podem estar no plano R2 completo. Tá? Então, bom, esta seria a nossa função f1 de x1 x2 e esta outra seria a nossa função f2 de x1 x2. Então, primeira etapa, buscar os pontos críticos. Zerar essas funções f1 e f2. Olha, se a gente zerar a segunda, a gente já vê que x2 vale 0. Né? E se a gente substituir x2 igual a 0 nesta parte daqui, 0, esse termo só sobrevive x1, que está sendo igualado a 0. A conclusão é que há um único ponto crítico e esse ponto crítico é a origem. Então, não é difícil, não quero entrar no detalhe, tá? Mas já expliquei verbalmente como chegar a que a origem é o único ponto crítico, tá? Mas não é difícil provar que x0 igual a 0 é o único ponto crítico. Tá, é por aí que começa tudo. Seguinte etapa é reescrever o nosso sistema num formato de um sistema quase linear. Então, pode-se reescrever o sistema no seguinte formato. Dois pontos. Colocamos aqui dx1 derivada de x1 x2. Aqui uma matriz, menos 1, 0, 0, menos 1. Né? x1 x2. E aqui o vetor que contém as correções, que aqui só a primeira entrada é não nula, a segunda é nula, tá? Onde essa matriz seria a matriz A, que é calculada com as primeiras derivadas de f1 de x1, de f1 de x2, etc. E avaliando no ponto crítico 0, 0. Né? Então, esta seria a matriz A. E este daqui seria o vetor eta, né, que contém as correções. Esta seria eta 1 de x1, x2. Esta daqui seria eta 2 de x1, x2. A gente tem que confirmar, né,
de se este sistema é quase linear. Primeira etapa da confirmação é ver se esta matriz é inversível. Facilmente a gente vê que o determinante dela vale 1. Né? E é diferente de 0, portanto a matriz A é inversível. Ótimo. Segunda parte que falta ver é se estas eta 1 e eta 2 satisfazem aquela condição do limite de que tendam para 0 mais rápido do que aquela raiz quadrada. A segunda, claro que satisfaz isso porque a segunda é nula. Né? Então, falta confirmar essa primeira. Então, também aqui vou deixar em aberto a demonstração, mas vou fazer já. Não quero esticar esse cálculo aqui. Pode-se provar que o limite, quando x1, x2 vai para o ponto crítico, que neste caso é a origem, no denominador vai esta raiz quadrada, que representa, né, a distância entre x1, x2 e a origem. Né? E aqui a função eta 2, não eta 2, ou eta 1, porque o eta 2 vale 0. Ela já satisfaz, né? Eta 1, que isso vale 0. Então, de novo, a gente vai ver isto, como provar isso, tá? Mas não quero abrir esse detalhe aqui. Será visto logo, tá? Mas então, tendo confirmado isso, agora sim a gente sabe que o sistema é quase linear na vizinhança da origem. Então, logo, o sistema é quase linear na vizinhança ponto crítico 0, 0. Este sistema daqui do exercício. Muito bem, então agora partimos para a análise da estabilidade. Então, primeiro considero o sistema linear associado. Sistema linear associado. Então, é copiar o sistema que foi escrito quase linear de x1, x2, que vem a matriz de entradas menos 1, 0, 0, menos 1, x1, x2, e trunco aí, não coloco a parte da correção. Né? E bom, esse sistema, né, é idêntico ao que apareceu no exemplo 3. O sistema linear associado é exatamente o mesmo. Né? Ou seja, são os mesmos autovalores, os mesmos autovetores. Né? Então, autovalores e autovetores de A o que foi dito lá, né? R1 vale menos 1, e R2 coincide com R1, também vale menos 1. Tá? Mas era uma matriz em que, apesar de ter autovalores repetidos, possuía dois autovetores, né? São linearmente independentes. O primeiro deles era 1, 0, e o segundo deles era 0, 1. Né? E este é o caso em que o tipo de ponto crítico é um nó próprio. Né? E por causa dos autovalores serem negativos, era assintoticamente estável. Né? E eu já fiz esse desenho para o exemplo anterior. Aqui faço rapidinho de novo. São linhas retas que passam pela origem. E todas
por causa do autovalor ser negativo, se aproximam da origem. Então, trata-se de um nó próprio, assintoticamente estável. Isso se este sistema fosse linear, mas a gente tem que considerar o sistema quase linear. Então, aí a gente vai para a nossa tabelinha. Ainda mantive aqui escrito o sistema no formato quase linear. Sistema quase linear. Então, nossa tabelinha diz que quando a gente estiver nesse caso, de autovalores que coincidem e são negativos, a estabilidade, essa é boa notícia, a gente continua sabendo que a solução de equilíbrio é assintoticamente estável, mas a gente fica na dúvida se o tipo de ponto crítico vai continuar sendo algum tipo de nó próprio, nó impróprio, outro tipo de nó, ou se eventualmente poderia surgir um ponto espiral, como aconteceu no exemplo 3. Então, o teorema, de novo aqui, agora escrevemos sistema quase linear. Quase linear. Que é este que está aqui. Agora vou apagá-lo. O teorema nos diz que vamos ter algum nó, algum ponto espiral. O ponto crítico pode ser um nó ou um ponto espiral. Mas sabemos que vai ser assintoticamente estável. Estamos no caso em que os autovalores que valem menos 1 são iguais, mas vai ser assintoticamente estável. Isso é o que o teorema pode falar. Então, fica aqui a dúvida. Com o teorema, só dá para chegar até ali. A excelente notícia é que a solução de equilíbrio é assintoticamente estável. Isso já é uma excelente notícia. O que a gente não sabe é se vai ser um nó ou um ponto espiral. Tá? Mas, qual é a outra ferramenta matemática da qual a gente dispõe para estudar estes sistemas? É ver se é possível encontrar a equação das trajetórias de fase. Neste caso, é possível encontrar a equação cartesiana das trajetórias de fase. Como é que a gente fazia isso? Então, repito, nosso sistema, vou escrever aqui de novo o enunciado do sistema de EDOs, tá? Então, a nossa função f1 vinha dada por menos x1 mais x1, x2, e este outro vinha dado por x2. Então, a gente pode encontrar a equação diferencial das trajetórias de fase dividindo estas duas equações. Vou colocar aqui B e A.
dividindo elas, porque do lado esquerdo, quando eu dividir a segunda pela primeira, vai sumir o diferencial dt e vai aparecer dx2 dx1. E do lado direito vai ficar uma expressão que nem sempre dá para se resolver a EDO que fica, mas neste exemplo é possível. Então, calculando, B, né, dividido por A, vem que dx2 do lado esquerdo, o que sobrevive é dx2 dx1. A segunda equação vai ter x2, a primeira vai ter aqui, vou escrever assim em evidência, colocando x1 em evidência. x1 que multiplica menos 1 mais x2. Né? Fica essa equação diferencial. Equação diferencial para as trajetórias de fase. E esta EDO que ficou aqui é uma EDO de variáveis separáveis, né? Eu posso escrever aqui, por exemplo, isto aqui, dx2 dividido por x2, que ainda é multiplicado por esse fator por menos 1 mais x2. E do lado direito, dx1 sobre x1. Então, claramente é uma EDO de variáveis separáveis. Né? Quando a gente integrar, vai aparecer um logaritmo neperiano de x2 mais x2, e aqui vai aparecer um logaritmo neperiano de x1. Né? Então, vou colocar aqui EDO de variáveis separáveis. Variáveis separáveis. É facílima de se integrar, né? Se pode integrar facilmente. Então, com essa EDO de variáveis separáveis, que se pode integrar facilmente, a gente pode encontrar a equação das trajetórias de fase. Né? Então, isso implica que a equação cartesiana das trajetórias de fase é conhecida. Então, pessoal, eu não quero entrar nesse detalhe, as integrais que ficam aí são simples, mas daí vem a equação cartesiana das trajetórias de fase. Então, com isso, é uma informação que complementa o que a gente já sabe da solução de equilíbrio 0,0. Já sabe que é instável, né? Mas com isso, então, vou deixar proposto, tá? Então, esta parte fica proposto. Tá? Mas com essa informação, é possível construir o retrato de fase tá? Na vizinhança de 0,0. E isto aqui vai nos esclarecer, que tipo de ponto crítico era, se era um nó ou um ponto espiral. Tá? Então, a resposta, vou escrever aqui, tá?
Então, essa parte que estou pulando este detalhe, quero deixar para que vocês façam isso, né? Vai dar que continua sendo um nó próprio, tá? As linhas, as trajetórias são curvas assim, aqui não são mais retas, tá? Mas quando se aproximam da origem, tendem aqui, né? Aqui vem uma coisa, tá? Aqui vem ali, né? Aqui vem assim, e todas se aproximam da origem. Tá? Então, vocês podem ver que na vizinhança imediata, né, se eu fizer um zoom aqui, tem o mesmo padrão de um nó próprio, né, em que aqui bem perto são retas, né, que passam pela origem. Quando eu me afasto um pouco mais, já deixam de ser retas. Mas tudo bem, se trata de um nó próprio. Nó impróprio, perdão. Nó impróprio. Que era a parte que tinha ficado em aberto pela tabelinha. A tabelinha só nos falava que ou era um nó, um ponto espiral. Bom, aqui a gente sabe não é um ponto espiral, olha, é um nó. E mais ainda, a gente sabe que é um nó impróprio, né? Então, é outro bom exemplo onde a gente vê que a gente complementa a tabela, né, com a equação das trajetórias de fase. Muito bem, então, esses foram estes exemplos que eu examinei, os casos mais sensíveis. Agora, na continuação, vou ver algo que eu deixei pendente. Como provar aqueles limites de eta1, eta2 dividido por aquela raiz quadrada. Como provar que esses limites dão zero. Vejamos isso na continuação. Então, agora sim, vou apagar esta parte daqui, que era o que eu queria terminar de abordar com exemplos. Bem, então, isso aqui então vai ser um tópico, então, cálculo dos limites aqui vou escrever limite quando x1, x2 se aproxima do ponto crítico, vou chamar ele de x10, x20. Então, aqui vai a raiz quadrada de x1 menos x10 ao quadrado, mais x2 menos x20 ao quadrado. E no numerador vai ter ou o eta1 ou o eta2. Então, esse I é 1 e 2. Né? E em todos os nossos exemplos, o que a gente gostaria de provar é que esses limites valem zero, né? Para ter a confirmação de que o sistema quase linear que aparece, de fato, é quase linear, precisa desse requisito. Então, em geral, aqui vem uma observação de cálculo 2. Calcular o limite de uma função de duas variáveis é muitíssimo mais complicado do que calcular o limite de uma função de uma variável, que se vê em cálculo 1. Então, não é simples provar, por exemplo, para uma função de duas variáveis, que se a gente tem um limite quando x1, x2 vai para um ponto x10, x20 de alguma função dada, qualquer aqui, f de x1, x2,
Tá? Suponhamos que a gente afirma que esse limite vale L. Suponhamos que essa seja a afirmação. Em nossos exemplos, a gente quer que esse limite seja zero. Mas este é um breve flash sobre coisas de cálculo 2. Por que não é tão simples? Porque deve acontecer, né, se a gente representar isto aqui, no plano x1, x2. Tá? Aqui vai estar x1, aqui vai estar x2. Suponhamos que aqui esteja o ponto em questão x10, x20, 0, x20. Então, se esse limite dessa função, quando um ponto x1, x2 se aproxima desse ponto x10, x20 for L, existir for L, significa que qualquer que seja a curva que eu escolher para me aproximar desse ponto, se me aproximar por esta curva, ou se me aproximar por uma outra curva, pode ser uma curva que vem por aqui, ou outra curva que vem por aqui de baixo. Né? Vou fazer uma terceira curva aqui, uma que vem por aqui, por exemplo, que vem por aqui. São curvas diferentes, por meio das quais eu estou me aproximando do ponto x10, x20. Se esse limite de fato vale L, deve acontecer que qualquer que seja a curva que eu escolhi para me aproximar da origem, o limite deve dar esse mesmo valor, deve existir e deve dar L. Em cálculo 1, quando a gente trabalha com funções de uma variável só, limite quando x tende a x0, de f de x, há só duas possibilidades. Ou eu me aproximo de x igual a x0 vindo pelo lado esquerdo, ou eu me aproximo vindo pelo lado direito. Só essas duas possibilidades. Mas aqui, em cálculo 2, quando se trabalha com funções de duas variáveis, aqui há uma infinidade de possibilidades de como é que a gente se aproxima desse ponto. E afirmar que esse limite existe, possui um valor L, significa o que eu falei, que com qualquer curva que eu escolher para me aproximar, e aqui não é só lado direito, lado esquerdo, são infinitas curvas, deve acontecer que o limite exista, forneça o mesmo valor L. Então, por isso, é um problema bastante mais complicado. Então, dito isso, né, agora vou escrever para vocês, em geral, para nosso limite em particular que a gente quer escolher aqui, é aconselhável utilizar um sistema de coordenadas não é esféricas, polares. Tá? Então, em nosso caso, é aconselhável utilizar coordenadas polares. O que significa isso? Né? Que a gente vai substituir x1 por x10 e aqui vai um r cosseno de θ e x2 por um x20 mais r seno de θ. São coordenadas polares que não estão centradas na origem, né? Então, por isso, leva esse x10 aí e um x20 aqui. Então, vou deixar claro que esse θ não precisa ser constante, porque se esse θ fosse constante, significa que a gente estaria escolhendo uma linha reta para se aproximar da origem. Uma linha reta que formasse um ângulo θ. Né? E o que a gente mudaria seria o valor de R, que a gente faria ele tender para zero. Porque quando R tende para zero, zero é isto, e x1 se aproxima de x10, x2 se aproxima de x20. Né? Mas eu quero deixar claro que esse θ pode variar com R. Tá? Então, efetivamente, quando R vai para zero, isto se aproxima do ponto x10, x20, mas esse θ não precisa ser constante. Na medida em que vou me aproximando, pode ir variando.
pode ir descrevendo qualquer uma destas curvas. Tá? Então, esta é a sugestão chave, né? Então, como é que ficam nossos limites? Então, limite que a gente está querendo considerar de x1, x2 indo para x10, x20, raiz quadrada de x1 menos x10 ao quadrado, mais x2 menos x20 ao quadrado. Né? E aqui temos a função etai, né? Ou eta1 ou eta2. Bom, quando a gente substituir, isso que vai aparecer aqui, essa raiz quadrada vai ser exatamente o raio R das coordenadas polares. Então, vai ser limite quando R vai para 0. Então, tudo o que está no denominador vai ser simplesmente R. E, bom, no numerador, então vamos ter a função etai, que está avaliada em x1, e aqui substituo a fórmula que eu escrevi, x10 mais r cosseno de θ, onde esse θ em geral vai depender de r, x20 mais r seno de θ, que depende de r. Então, vai acontecer, né, na maior parte dos casos, em todos os que a gente mencionou aqui nestes exemplos, que calcular esse limite original utilizando estas coordenadas polares acaba sendo bastante mais fácil e se argumenta bastante mais fácil que este limite aqui vai dar 0. Tá? Então vejamos isso nos exemplos que eu deixei em aberto isto. Tá? Então vejamos os exemplos onde ficou em aberto o cálculo deste limite. Então, o primeiro deles é já de uma aula anterior, né? É o exemplo 2, que foi o caso do pêndulo simples. Exemplo 2, tá? Foi o caso do pêndulo simples. Então, não vou escrever o sistema de novo, simplesmente vou escrever qual era o limite que a gente tinha que calcular, tá? Nesse caso, 0, 0 é o ponto crítico. Tá? E nesse caso, a função eta1, aí vocês têm que pegar as suas notas, né, de aula e ver. A função eta1 automaticamente já era 0, então para ela já o limite em questão já dava 0, mas a gente tinha que fazer o cálculo do limite para a função eta2, cuja expressão é esta daqui, menos g sobre L, seno de x1 menos x1. Essa é a função eta2. Então, vejamos. Né? Então, limite quando x1, x2 vai para 0, 0. Aqui embaixo vai a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Aqui vem esta função daqui, o eta2, que seria menos g sobre L. Aqui vai seno de x1 menos x1.
Esse é o limite que a gente gostaria de provar que é zero. Igual, passando para coordenadas polares, neste caso o x10, x20 é 0, 0. Então vai ficar, posso colocar em evidência este menos g sobre L, fica um limite somente em R, o raio das coordenadas polares. Então vou começar pela parte fácil, que é o denominador, que vai dar o R, linha de fração, o denominador vai dar o R. E aqui temos seno de x1. Seno, e x1 é R vezes cosseno. R vezes cosseno de θ. Onde esse θ pode depender de R. Tá? Menos x1. Menos R vezes cosseno. Então o limite fica deste jeito. Tá? Não é imediato saber quanto que vale este limite que apareceu aqui em coordenadas polares. A gente viu que o denominador R está indo para zero e o numerador, né, é seno de R cosseno θ. Então é seno de zero, que dá zero, e aqui R vezes cosseno, isso também dá zero. Então é um limite que tem aquele formato 0 sobre 0, né? O numerador tende para zero e o denominador tende para zero. É aqueles limites que a gente aborda utilizando a regra de L'Hopital. Então, utilizando a regra de L'Hopital, dois pontos, então vou colocar aqui igual, tem a constante menos g sobre L, aqui vai o limite quando R vai para zero. Então, o que diz L'Hopital? Né? Que o limite em questão é igual a um novo limite onde a gente toma a derivada do numerador e a gente toma a derivada do denominador. A derivada do denominador R com respeito a R vai dar 1. Né? Agora, o numerador é a derivada do seno de R cosseno de θ. Então, a derivada disso é cosseno de R vezes cosseno de θ R. Só que a coisa não para por aí. Vezes a derivada disto, desse argumento que está dentro. Então, vezes a derivada com respeito a R do que está dentro desse argumento do cosseno de R vezes cosseno de θ de R. Então, aqui vocês veem, por exemplo, que é importante que eu mantenha em mente que esse θ depende de R. Então, quando eu venho tomar a derivada disto, não é simplesmente dizer, olha, a derivada disto de R cosseno é simplesmente o cosseno, que a derivada do R vale 1 e sobrevive o cosseno. Não, eu tenho que utilizar a regra do produto, porque há um θ de R aí. Tá? E outro termo era a derivada menos a derivada de R cosseno de θ. Então, é esse mesmo termo que está aí. Menos d de R, exatamente esse termo. R vezes cosseno de θ de R. Tá? Mas apareceu, então, em princípio, a gente teria que abrir isto, tá? Mas apareceu a mesma derivada, nos dois casos. Então, posso colocar essa derivada em evidência. Igual a menos g sobre L, limite quando R tende para zero. Então, vou colocar ela em evidência. Vocês vão ver que eu nem sequer vou precisar abrir isto. Tá? Vou deixar aqui denotada. Tá? E quanto é que ficou? Ficou aqui cosseno de R, que multiplica o cosseno de θ de R, menos 1. E tudo isto dividido por 1. Então, esse é o limite que a gente tem que calcular.
né? Quando R vai para zero. Então, vejam que agora no denominador já sumiu aquele R que tínhamos no princípio, então está simples. É examinar simplesmente o numerador. Quando R vai para zero, independentemente de como seja a dependência de θ de R, aqui vai ser cosseno de algo, né? Que esse cosseno de algo oscila entre menos 1 e 1, mas R vezes esse cosseno vai para zero. Então, cosseno de zero vai dar 1. Então, esta parte daqui simplesmente dá 1. E aqui fica 1 menos 1 e isso vai dar 0. Então, vocês podem perguntar, opa, mas está faltando ainda derivar isso daqui. Tudo bem. Se eu abrir essa derivada, vai dar 2 termos, mas não vai ter nenhum denominador, né? Um dos termos vai ser R vezes a derivada desse outro termo, né? E outro termo vai ser o cosseno disto. Mas a coisa é que vai estar multiplicada por um fator que vale 0. Né? Então, vou fazer isso assim. Menos G sobre L, né? Eu posso aplicar aqui, que vai ficar D de R cosseno de θ de R, mas por algo aqui que vai para zero. Né? Isto aqui até pode ser uma coisa que oscila, mas está multiplicado por algo que vai para zero, então este limite vale 0. Que era o que a gente queria provar. Então, esse foi o exemplo 2, abre esse detalhe. Que outro exemplo ficou em aberto o cálculo desse limite? No exemplo 3, esse já é um exemplo com o qual iniciei a aula de hoje, tá? Então, nesse caso, tá? O ponto crítico era a origem, também ponto crítico em questão era 0, 0. As funções eta1 e eta2 tinha esta expressão mais complicada, né? Vinha dada por eta1 vem dado por menos x2 dividido pelo logaritmo neperiano da raiz quadrada, né? De x1 quadrado mais x2 quadrado. E o eta2, uma expressão parecida, aqui vai mais x1 dividido pelo mesmo logaritmo neperiano. É isso que está aí. Então, eu vou fazer a demonstração de que o limite em questão vale 0 com eta1. Você faz do mesmo jeito com eta2. Tá? Então, vejamos. Limite quando x1, x2 vai para o ponto crítico 0, 0. Este é o eta1 menos x2 dividido pelo logaritmo neperiano da raiz quadrada, x2 ao quadrado, tudo isso dividido por essa raiz quadrada, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, igual. Passamos para coordenadas polares, então vai ser um limite quando R tende para 0, linha de fração. A gente já sabe que esta parte de baixo vai virar o R, né? E aqui o que temos no numerador? Temos menos x2. x2 é R seno de θ. De esse θ pode depender de R. E aqui apareceu dividido por logaritmo neperiano. E essa raiz quadrada que está aí, que é a mesma que está aqui embaixo, é exatamente o R. Logaritmo neperiano de R. Ok. Igual. Esse sinal menos colocamos em evidência. Limite quando R vai para 0. Então, vai ficar assim. O numerador vai ser R vezes seno de θ, que depende de R. E o denominador, né, vai ter este R que está aqui e vai estar multiplicado por esse logaritmo neperiano de R. Fica dessa forma. Então, claramente tem o cancelamento destes R's e só ficou dessa forma. Limite quando R vai para
para zero de seno de θ, que depende de r, tudo bem? Essa é uma coisa que oscila entre mais 1 e menos 1. E vai estar dividido pelo logaritmo neperiano de r. Quando r tende a zero, logaritmo neperiano de zero, positivamente, zero mais, isso dá um número infinitamente negativo, dá menos infinito. Né? Então, tem algum número que oscila entre menos 1 e mais 1, mas está dividido por um número infinitamente grande. Né? E esse número dividido por um número infinitamente grande vai dar zero. Inclusive, esse menos e esse menos cortam, significa que vai dar um zero sem esse sinal menos daí. A coisa é que isso dá zero. Né? É porque algum número que oscila entre menos 1 e 1 e está dividido por um número infinitamente grande, isso vai dar zero. Que era o que a gente também queria provar nesse exercício, que eu tinha deixado isso em aberto. Muito bem, e no exemplo 4, para fechar esta parte destes cálculos, né, vocês veem que utilizando coordenadas polares está dando para provar esse limite. E a graça de utilizar coordenadas polares é que só fica uma variável. O limite é tomado na variável r. Né? Quando é originalmente em cartesianos, temos limite em x1 e em x2. Né? Então, o último caso que ficou em aberto esse cálculo foi o exemplo 4. Então, nesse caso, também o ponto crítico era 0, 0. Era 0, 0. Nesse caso, as funções... Vou escrever aqui do lado. O eta1 vinha dado por x1 vezes x2. E o eta2 era diretamente zero. Então, a gente tinha que examinar o limite que envolvia essa função eta1. Então, vejamos. Limite quando x1, x2 vai para 0, 0 dessa função x1, x2 dividido pela raiz quadrada, né? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual ao limite em coordenadas polares, onde o r está indo para 0. Mais uma vez, o denominador é simplíssimo, é simplesmente r. O x1 é r vezes cosseno, r vezes cosseno de θ, que depende de r. E o x2 é r vezes seno. Bom, ótimo. Um destes r's cancela com o r que está no denominador. Cancela. Então, aqui vai ficar limite quando r vai para 0. E aqui vai ficar r que multiplica o cosseno de θ de r vezes o seno de θ de r. Estes dois são funções que oscilam entre mais 1 e menos 1, mas está multiplicado por um fator que tende para 0. Este limite claramente vale 0, que era o que a gente também queria provar. Né? Então, dessa forma, utilizando coordenadas polares, você pode fazer o cálculo desse limite e provar que eles tendem para 0 de uma forma bastante rápida. Então, é bastante conveniente utilizar coordenadas polares. Então, há uma observação importante, que para vários exercícios vai nos poupar passar por este cálculo específico que estou fazendo aqui. Tá? Escrevamos esta observação. Então, coloquemos aqui resultado importante. Se estas funções eta1 e eta2, se eta1 de x1, x2 e
eta 2 de x1, x2 forem funções polinomiais, né? Polinômios de x1 e de x2. Se elas forem polinomiais, então se pode provar que o resultado deste cálculo limite sempre vai dar zero, né? Forem polinomiais, na verdade, em x1 menos x1, 0, e x2 menos x2, 0. Então, nesse caso, não é difícil provar que o limite em questão, né, abordando ele com as coordenadas polares, tá? Raiz quadrada aqui de x1 menos x1, 0 ao quadrado, mais x2 menos x2, 0 ao quadrado. Aqui no numerador, eta i de x1 e x2. Você pode provar nesses casos em que forem polinomiais que esse limite vai dar zero. Nem todos os exemplos são polinomiais. Dos que eu fiz aqui, este último foi polinomial. Aquele outro que tinha o logaritmo neperiano não era polinomial. Aquele que tinha um seno, no caso do pêndulo simples, também não era polinomial. Nesses casos, tem que fazer o cálculo. Mas se já for polinomial, a gente só argumenta, olha, este sistema de EDOs é polinomial, portanto, esta parte do limite já se sabe que vai dar zero, né? Ótimo. Ufa! Então, agora sim, a gente está em condições de retomar os nossos problemas de interesse original, em que tínhamos, por exemplo, o problema das espécies em competição, sistema de EDOs não lineares, e a gente quer estudar os pontos críticos e a estabilidade deles. Tá? Essa é uma situação geral. Então, retornemos para o nosso problema das espécies iniciais. Esse vai ser nosso exemplo 5. Tá? Então, vamos retornar a esse exemplo. Tá aqui lá na parte introdutória, eu fiz até o desenho do campo de direções, etc. Mencionei alguns detalhes, mas então, vou colocar aqui de volta ao exemplo das espécies em competição. Então, qual era esse problema? dx1 dt igual x1, 1 menos x1 menos x2, aqui dx2 dt igual x2 vezes 1/2 menos 1/4 de x2 menos 3/4 de x1. Este é o exercício, tá? Onde tinha uma restrição para x1 e x2, né? E que os dois fossem não negativos, né? Ou seja, x1 maior ou igual do que 0 e x2 maior ou igual do que 0. Porque o contexto deste exercício é uma modelagem de uma situação, por exemplo, em que tem duas espécies de peixes em um lago, né? E essas duas espécies de peixe disputam o alimento, né? Então, isto está modelando essa situação para valores específicos, com constantes específicas, etc. Mas, por exemplo, é de interesse saber se no final, a longo prazo, vão coexistir as duas espécies, ou se vai sobreviver só uma espécie, ou uma espécie mais forte do que a outra, disputa o alimento, fica com ele, e a outra espécie fica sem o alimento e acaba morrendo, por exemplo. Esse tipo de situação é o que a gente quer saber. Então, por causa de x1, denotar o número de peixes, por exemplo, da espécie 1, e x2 denotar o número de peixes da espécie 2, esses números têm que ser positivos, ou no pior dos casos pode ser 0, mas não pode ser negativo.
né? E, bom, a outra observação, né, é que aqui aparecem frações, 1/2, 1/4, etc. Né? Então, quando eu encontrar os pontos críticos, por aí vai aparecer que 1/2, 1/2. Então, como vai ser isso de que tenho meio peixe da espécie 1 e meio peixe da espécie 2? E não, a observação é que x1 está medido em milhões, por exemplo, milhões de peixes. Então, x1 denota, se x1 vale 1, significa que eu tenho 1 milhão de peixes da espécie 1. Se x1 for 2, 2 milhões de peixes da espécie 2. Se x1 for 0,5, significa que tenho meio milhão de peixes da espécie. Então, dito esses detalhes, agora a gente arregaça a manga e faz os cálculos que a gente aprendeu a fazer aqui. Muito bem, então, primeiro então, pontos críticos, né? Primeira parte, né? Pontos críticos. A gente sabe que isso se faz zerando a função f1 e zerando a função f2. Não quero fazer o detalhe desses cálculos, não é difícil, tá? Mas se encontram 4 pontos críticos. Vou escrever aqui as equações. A equação são x1, 1 menos x1 menos x2. Aí estou zerando a primeira equação de f1. A segunda equação é x2 vezes 1/2 menos 1/4 de x2 menos 3/4 de x1 igual a 0. São essas duas equações. São equações quadráticas, né? Daqui vão aparecer 4 soluções. Por exemplo, a mais simples de todas é quando x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Tá? Mas vou dar aqui a resposta. Façam esse cálculo, não é difícil. Os pontos críticos são 0, 0. 1, 0, 0, 2 e outro é 1/2, 1/2. Né? Então, é isso que eu estava falando. Não significa que seja meio peixe da espécie 1 e meio peixe da espécie 2. Significa meio milhão de peixes da espécie 1 com meio milhão de peixes da espécie 2. Bom, agora a gente quer... Então, essas são as soluções de equilíbrio. Né? Significa que essa modelagem, por exemplo, diz que nesse sistema pode eventualmente não ter nenhuma das duas espécies sobrevive. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que sobreviva no final 1 milhão de peixes da espécie 1 e nenhum peixe da espécie 2. Outra possibilidade, nenhum peixe da espécie 1 e 2 milhões de peixes da espécie 2. E uma terceira é que coexistem meio milhão de peixes da espécie 1 e meio milhão de peixes da espécie 2. Essas são as possíveis soluções de equilíbrio. Agora, a parte interessante é saber se são soluções de equilíbrio estáveis, assintoticamente estáveis ou instáveis. Então, segunda parte. Tipos de pontos críticos. Pontos críticos e estabilidade. Então, aqui a gente então vai escrever o sistema no formato de um sistema quase linear. x1 menos x1, 0, x2 menos x2, 0. Aqui vem a matriz A, que deve ser calculada, multiplicada por x1 menos x1, 0, x2 menos x2, 0. E aqui vem as funções eta1 e eta2, né? Bom, vou escrever explicitamente aqui. Eta1 de x1, x2, e aqui eta2 de x1, x2, que em princípio a gente teria que calcular a expressão deles. Então, essa matriz A é obtida a partir da matriz cujas entradas são as derivadas de f1 de f2 com respeito a x1 e x2. Então, essa matriz A
matriz com entradas de F1 de x1, de F1 de x2, de F2 de x1, de F2 de x2. Né? E deve ser avaliada no ponto crítico em questão. Essas 4 possibilidades. x10, x20. Né? Então, as funções F1 e F2 são estas que estão aqui. Né? Esta é F1, a segunda é F2 e tem que calcular essas derivadas. Né? Quanto dá o cálculo dessas derivadas e já avaliando no ponto x10, x20. Vou dar aqui simplesmente a resposta, é tranquilíssimo calcular essas derivadas aí, mas deve ser feito com calma para não errar. Então, a primeira entrada é 1 menos 2 vezes x10 menos x20. Essa é a primeira entrada avaliada nesse ponto crítico. Aqui embaixo vai ser menos 3/4 x20. Essa daí. A entrada daqui 2 vai dar menos x10 e a entrada 2 vai dar 1/2 menos 3/4 x10 menos 1/2 x20. Então, esta informação que vale ouro. Bom, então agora o que a gente tem que fazer é ir caso a caso, montando esta matriz e ver se a matriz vai ser inversível e ver se estas funções eta1 e eta2 vão para zero mais rápido do que aquela raiz quadrada. Então, primeiro caso, em 0, 0. Né? Se a gente substituir as entradas da matriz A, vai aparecer o seguinte sistema. D de t de x1 menos 0, x10 vale 0, x2 menos 0. A matriz A que dá, quando a gente substitui 0, 0 nela, vai dar a matriz de entradas 1, 0, 0, 1/2. E aqui multiplica x1 menos 0, x2 menos 0. Então, em princípio, eu tenho que vir aqui e calcular quanto que vale eta1 e qual é a expressão para eta2. Em princípio, né, para examinar aqueles limites de cada eta dividido pela raiz quadrada e ver se vai dar 0. Mas, boas notícias, né, as funções f1 e f2 deste sistema são essas funções quadráticas, então são polinomiais. Então a gente sabe que isso aqui vai ser algo polinomial e vai satisfazer que o limite desses etas dividido pela raiz quadrada vale 0. Então não precisamos passar por esse cálculo. Né? Então, satisfazem, são polinomiais. Então a gente não precisa entrar no detalhe do cálculo daqueles limites e a gente só se preocupa em ver se esta matriz A que está aqui é inversível. E de fato é inversível, né? O determinante dela vai dar 1/2. Igual a 1/2. Diferente de 0, portanto a matriz é inversível. Então a conclusão é que este sistema, né, o sistema é quase linear na vizinhança de 0, 0. Né? Então, autovalores e autovetores da matriz A. Autovalores de A. Vou começar aqui escrevendo os autovalores dela. Os autovalores, se vocês fazem o cálculo, a gente obtém autovalores, já vou colocar aqui e autovetores de A.
2 pontos. Então, o primeiro autovalor é R1 igual a 1. O segundo é R2 igual a meio. Com esta informação, vejam, os dois são autovalores positivos. Se a gente vai lá em nossa tabela, isso corresponde ao caso em que a gente tem um nó. E por causa dos dois autovalores serem positivos, significa que é instável, um ponto instável. Então, a gente já pode falar que se trata de um nó instável. E temos boas notícias. Por que temos boas notícias? Porque este é um dos casos que não é conflitivo. É o caso em que o sistema linear associado e o sistema quase linear apresentam o mesmo tipo de ponto crítico e a mesma estabilidade. Não é um desses casos peculiares. Então, pronto, sabemos que esta solução, a origem, é uma solução instável. Ou seja, é difícil que esse sistema de duas espécies de peixes coexistindo, fiquem as duas dizimadas. Porque essa possibilidade é uma solução de equilíbrio instável. É difícil que ocorra isso. Tá? O que a gente faz aqui para complementar, mas esta informação já é informação-chave, né? É complementar esta informação com os autovetores para a hora de fazer o diagrama, o retrato de fase. Né? Os autovetores que se obtêm aqui é 0, e este outro é 0, 1. Tá? Vou deixar a parte do retrato de fase para o final, não vai dar para ver isso nesta aula, mas quero terminar de colocar qual é o resultado para os outros pontos críticos, tá? Para encerrar esta aula. Não deixar essa parte em aberto e deixar para o início da aula que vem, fazer o retrato de fase do sistema, pelo menos na vizinhança de cada um desses pontos críticos. Tá? Então, esse foi o primeiro caso. Depois, no caso do segundo ponto crítico, o segundo ponto crítico é 0. Então, quando a gente escreve ele no formato de sistema quase linear, aqui vai x1 menos 1, x2 menos 0. Tem que calcular aqui a matriz A com essa fórmula que eu dei, utilizando este outro ponto crítico. A matriz A, neste caso, vai dar menos 1, 0, menos 1 quarto. Então, aqui vai x1 menos 1, x2 menos 0. E aqui iriam outras funções eta. Vou chamar aqui eta1, colocar um superíndice aqui 2 para distinguir daquelas do exercício anterior. E aqui um eta2 com um superíndice 2 para distinguir, porque não vão ser iguais ao eta1 e eta2 do exemplo anterior. Tá? A matriz A, que está aqui, também temos boas notícias. Esta matriz possui determinante 1 quarto. É diferente de 0. É inversível. E também este eta1 e eta2, se a gente for atrás dos cálculos, vai ter que ser algo polinomial, porque as nossas funções f1 e f2 são polinomiais. Então, não precisamos desse detalhe. Ótimas notícias. Então, o sistema é quase linear na vizinhança deste outro ponto crítico também, de 0. Então, podemos utilizar o teorema, a nossa tabela. Tá? Então, quando a gente busca os autovalores e autovetores de A, então, o que a gente encontra? A gente encontra que um deles
um outro valor é menos 1. E o outro deles é menos 1/4. Então, também são ótimas notícias do ponto de vista da nossa tabela, porque é um caso em que a gente tem autovalores que são os dois negativos, né? E também é um caso em que a gente tem um nó, né? O ponto crítico é nó. Mas desta vez, por causa dos dois serem negativos, se trata de um ponto de equilíbrio assintoticamente estável, né? E a boa notícia a qual estou me referindo é que o sistema que é quase linear respeita exatamente ao pé da letra o que acontece com o sistema linear. Então, esta afirmação já é válida para o sistema quase linear, que é o nosso sistema de interesse. Para complementar, na hora de fazer o desenho do retrato de fase, a gente acrescenta aqui a informação dos autovetores. Os autovetores, neste caso, são Xi1 igual 1, 0 e Xi2 igual menos 4, 3. Muito bem, já estou chegando já. Temos que fazer esta análise para os outros dois pontos críticos. Tá? E com isso eu vou encerrar essa aula. Aqui, o terceiro caso. Então, o terceiro ponto crítico é 0, 2. Então, aqui vai x1 menos 0, 2. Apago as entradas aqui da matriz A. Já vou colocar quais são as que vão. Aqui é 0, 2. E aqui a função eta1, a terceira. E a terceira função eta2 não tem por que coincidir com os outros. Tá? O resultado de substituir o ponto crítico 0,2 naquela fórmula da matriz A, neste caso dá menos 1, 0. Aqui dá menos 3 meios e menos 1 meio. Né? O determinante desta matriz aqui também dá 1 meio e é diferente de 0. Boas notícias, a matriz A é inversível e também, mais uma vez, estas funções eta1 e eta2, sem ter que fazer o cálculo, a gente sabe que são polinomiais, porque as funções f1 e f2 originais são polinomiais. Ótimo, então este sistema é quase linear na vizinhança deste ponto crítico, 0, 2. Se vocês fazem os cálculos de buscar quais são os autovalores e autovetores desta matriz, né? Vejamos, 0, 2. Tá. Os autovalores desta vez aqui são menos 1 e menos 1 meio. Né? Então, boas notícias, são autovalores que são negativos os dois, trata-se de um nó assintoticamente estável. E a boa notícia é que isto que é válido para o sistema linear também é válido para o sistema quase linear. O único que eu tenho que alterar aqui é quais são os autovetores. Essa informação só vai aparecer na hora de construir o retrato de fase, ou o desenho do retrato de fase na vizinhança do ponto crítico. Aqui o primeiro autovetor, se vocês fazerem os cálculos, vai ser 1, 3, e o segundo vai ser também 0, 1. Ótimo. E o último, então, o último de todos os pontos críticos é aquele 1 meio, 1 meio. Vamos aqui as entradas. Quanto que vai dar? Aqui. Aqui. Então, o quarto caso meio. Então, aqui o sistema montado. Aqui é x1 menos 1 meio, x2 menos 1 meio. As entradas que são obtidas para a matriz A, nesse caso, aqui as 4 entradas são diferentes de 0. Esta daqui dá menos 1 meio.
Esta aqui também dá menos 1/2. Esta aqui dá menos 3/8. E esta outra dá menos 1/8. Aqui seria o quarto, eta 1, o quarto, eta 2, que são polinomiais. Esta matriz, se vocês calculam o determinante, esse produto daqui vai dar mais 1/16. E este produto daqui vai dar mais 3/16. A diferença desses dois vai dar menos 1/8. Então, esse determinante aqui é menos 1/8, o importante é que é diferente de zero, e essa matriz é inversível, portanto, este sistema é quase linear na vizinhança deste ponto daqui, 1/2, 1/2. 1/2. Tá? Indo atrás do cálculo dos autovalores dos autovetores, desta vez são números que não são redondinhos, assim simples, aparecem aqui umas raízes quadradas, tá? A fórmula é 1/16, aqui é menos 5 mais raiz quadrada de 57, tá? Tem que fazer o cálculo, não é difícil, mas aparecem essas raízes quadradas que não são exatas. Menos 1/16, 5 mais raiz quadrada de 57. Tá? Só para ter uma noção, né? Este último número, claramente, a gente sabe que é negativo. Tá? Esse número que está aqui é negativo, mas se substituir aí numa calculadora, isto dá 0,15. Tá? E este aqui, isto é negativo, este outro é negativo. Então, isto é menos 0,78. Então, vejam, esta é uma situação em que os autovalores possuem, são sinal diferentes. São diferentes. E se eles são diferentes, é o caso em que a gente está com um ponto crítico, que é um ponto de cela. Né? Ponto de cela. E todo ponto de cela é uma solução de equilíbrio instável. A boa notícia é que também esse resultado que é válido para o sistema linear também é válido para o sistema quase linear. Eu complemento aqui as informações na hora de representar o retrato de fase na vizinhança desse ponto crítico, colocando aqui quais são os autovetores. Tá? Aqui isto dá 3 menos raiz de 57, o primeiro, e aqui dá 6. E o segundo aqui dá 3 mais raiz de 57, tá? Isto dá 6. Tá? Mas já sabemos, então, todos os pontos críticos deste sistema são bem definidos e a gente sabe a estabilidade deles. Então, no início da aula que vem, eu vou fazer o desenho do retrato de fase na vizinhança de cada um desses 4 pontos críticos.